Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cata e hoje eu vou passar para vocês esta polaina aqui, tá? Fica bem quentinha, eu fiz ela com a lã bem grossa, então eu usei esta lã. Deixa eu ver aqui a textura dela. A tex dela é o 500, tá? A agulha de tricô indicada é a 4, de 4 milímetros a 5 milímetros, tá bom? Esse fio aqui, a cor dele é o Noturno 8860. Então, nós precisamos sempre fazer uma amostra da nossa lã para saber a quantidade de pontos que nós vamos utilizar, né? Eu vou passar para vocês aqui como que eu fiz para calcular o meu, porque senão a gente fica colocando pontos, daí não dá certo, daí tem que desmanchar, às vezes faz a peça toda e depois não serve, daí você não consegue usar, né? Então, eu sempre faço aqui, ó, sempre indico fazer uma amostra. Então, eu pego o fio que eu vou trabalhar e a agulha e faço. Eu fiz aqui com 17 pontos e trabalhei por 13 carreiras. Então, neste pedacinho aqui, deu de 17 pontos, deu 10 centímetros por 6 de... Trabalhei por 6 centímetros aqui, esses 13, mais ou menos umas 13 carreiras eu fiz aqui, tá? Então, aí, nós temos que fazer a seguinte conta, tá? Então, esse aqui é uma polaina, eu vou medir a barriga da perna, que seria a parte mais larga que teria que ficar, né? Mas eu vou fazer ela inteira, não vou fazer com aumentos, então, vou medir somente a barriga da perna. Então, eu fiz pra mim, né? A barriga da minha perna deu 33 centímetros, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses 17 pontos que eu coloquei aqui, tá? Vou dividir pelo tamanho que deu aqui. Então, deu 10 centímetros, eu vou dividir 17 por 10 centímetros. Então, deu 1,70. Então, em cada centímetros, eu tenho 1,70 para cada centímetro, tá? Então, 1,70, aí eu pego 1,70 vezes 33, que seria o tamanho da barriga da minha perna, tá? Então, seria 56 pontos que eu teria que colocar na agulha, tá? Então, eu coloquei 56, aí eu coloquei mais um de borda, porque este ponto aqui de trança, né, ele ia ficar uma trança bem no finalzinho aqui. Daí, teria que ficar um ponto de borda sobrando pra gente poder fazer a costura, né? Então, eu aumentei um ponto, eu coloquei 57 pontos na minha agulha, tá bom? Então, se vocês fizerem esse cálculo aqui, para cada peça que vocês forem fazer, não vai ter erro, tá? Vocês sempre trabalhem com a lã que vocês vão fazer o trabalho e a agulha, tá? Aí, vocês vão descobrir a quantidade de pontos iniciais que tem que colocar para poder dar certo na medida, tá bom? Porque cada lã é de uma espessura, né? Então, a gente sempre tem que fazer o cálculo antes de começar a peça, tá bom? Então, eu vou colocar aqui na minha agulha 57 pontos, tá? Lembrando também que para fazer este ponto trança, nós temos que colocar pontos múltiplos de 4, tá? Então, eu tinha o resultado de 56, né? Então, 56 seria múltiplo de 4, só que eu vou pôr mais um para ficar como uma borda para poder fazer a costura, tá bom? E eu tenho também, só explicando este pontinho trança aqui no vídeo anterior a este, para facilitar bastante, tá bom? Mas acompanhando o vídeo aqui, vocês vão conseguir fazer com certeza, tá? Então, vou colocar meus 57 pontos aqui
e já volto com vocês. Pessoal, então, coloquei aqui 57 pontos, tá? Vou dar um nozinho aqui. Ah, esqueci de falar pra vocês também que eu usei para fazer uma perna, foi um novelo de 100 gramas e sobrou um pouco, tá? Então, você vai precisar de 2 novelos de 100 gramas para fazer o par das polainas. E vai sobrar quase a metade de um novelo daí, tá bom? Então, tiro uma agulha aqui e vamos iniciar. Então, aqui eu fiz um barrado, né? De barra 2 por 2. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Eu trabalhei aqui para depois iniciar o ponto de tranças, tá? Então, o ponto barra 2 por 2, você faz 2 pontos em tricô e 2 pontos em meia. 2 em tricô e 2 pontos em meia. Sempre assim, 2 tricôs, 2 pontos em meia, tá bom? Vou terminar minha carreira e já volto com vocês lá no finalzinho dela. Então, eu cheguei no final da minha carreira, termino aqui com 2 pontos em meia, e o último eu faço em tricô, que é o de borda, tá? Então, aqui nesta próxima carreira, eu tiro este de borda sem fazer e vou seguir os pontos. Então, aqui eu tenho 2 pontos em tricô, faço 2 pontos em tricô, 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô, 2 pontos em meia. Aqui é fácil, só vou seguindo os pontos conforme eles estão, tá bom? Então, vamos trabalhar assim por 8 carreiras, né? Eu fiz com 8, se você quiser fazer com mais, pode fazer também. E se você quiser fazer a perneira, perneira ou polaina, né? Conforme queira, você pode fazer, se você quiser fazer desse ponto, né? Ela inteirinha desse ponto, você pode fazer também, tá? Inteirinha com ponto barra, 1 por 1 ou barra 2 por 2, que nós estamos fazendo aqui, fica bem bacana também, tá? Eu já vi algumas, né, com esse ponto barra e fica bem legal. Então, deixa eu terminar aqui essa carreira com vocês. Porque desse lado aqui não vai ter o ponto de borda separado, né? É só de um lado que daí nós vamos fazer a costura, senão ia ficar faltando um pontinho para nossa costura. Então, aqui termino com... Fiz 2 tricô, faço um tricô, um meia, e vou terminar a carreira com um tricô. Então, este último ponto, eu sempre vou fazer ele em tricô, tá? Pra a lateral ficar certinha aqui, porque se eu fizer ele em meia, ele vai ficar abrindo o ponto, vai ficar muito feio, tá bom? Viro e vou pra minha terceira carreira, tá? Tiro o primeiro sem fazer, o próximo está em tricô, eu faço em tricô, os 2 seguintes em meia, 2 pontos em tricô, 2 pontos em meia, e é só seguir os pontinhos daí, tá bom? Então, vou fazer aqui 8 carreiras e já volto com vocês. Então, eu fiz aqui 8 carreiras, tá? De ponto barra 2 por 2. Agora, nós vamos começar as tranças, né? Então, eu vou tirar o primeiro sem fazer e vou fazer mais 3 pontos em tricô aqui, tá? Pra ficar com os 4 pontos iniciais, né? Que vai ser o intervalo entre as tranças. E agora, eu faço 4 pontos em meia. E 4 pontos em tricô.
4 em meia. E 4 pontos em tricô. Novamente, 4 pontos em meia. E 4 pontos em tricô. Então, vou fazendo assim até chegar lá no final da minha carreira. Tá? E eu já volto com vocês. Então, vou encerrar a carreira aqui junto com vocês, para não ficar dúvida, tá? Então, vou terminar aqui com 4 pontos em meia. E o último em tricô. Viro. Tiro o primeiro ponto de borda sem fazer e faço os 4 pontos em tricô, tá? Aqui vai ser uma trança. E lá do outro lado, onde nós iniciamos, vai ser o intervalo da trança, tá bom? Que aqui do lado vai ser a costura, né? Então, eu fiz 4 tricô, agora eu faço 4 pontos em meia. Então, agora é só seguir a carreira, né? É só seguir conforme os pontos estão. Onde tiver tricô, você faz tricô. Onde tiver meia, você faz com meia, tá bom? Então, nós vamos trabalhar assim por 6 carreiras, tá? Eu vou fazer com 6 a trança, porque eu achei que ficou um tamanho bem bacana, tá? Se você quiser fazer com mais espaço, pode fazer também, ela mais comprida, né? Pode fazer, ou se quiser fazer ela mais juntinha, dá pra fazer com 4 também. Mas eu achei, assim, que com 6 ficou de um tamanho bem bacana, tá bom? Então, vou fazer aqui 6 carreiras, intercalando assim, né? Fazendo de 4 em 4, e eu já volto com vocês. Pessoal, então, eu trabalhei aqui por 6 carreiras, tá? Então, você pode contar por aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? O fio que a gente iniciou tem que estar deste lado aqui, ó. Senão, não está correta a contagem das carreiras. Então, agora, vamos começar a nossa trança. Então, eu vou usar um palitinho para deixar os pontos em espera. Você pode usar outra agulha ou então aqueles separadores de pontos também, né? Então, tiro primeiro sem fazer, faço mais 3 em tricô. Tiro 2 pontinhos na agulha auxiliar. Faço os 2 pontos seguintes em meia. Coloco os 2 pontinhos novamente e trabalho os 2 pontos em meia. E faço 4 pontos em tricô, que é do intervalo entre uma trança e outra. Tiro novamente 2 pontinhos, deixo aqui na espera. Faço os 2 seguintes em ponto meia, coloco novamente na agulha os 2 pontinhos e trabalho os 2 pontos em meia. E faço os 4 pontinhos em tricô do intervalo. Novamente, tiro 2 pontos e deixo na espera. Trabalho 2 pontos em meia. Coloco novamente os 2 pontinhos que estão em espera, passo para agulha e trabalho os 2 pontos em meia. Tá? E 4 pontos em tricô. Então, nós vamos repetir até chegar no final da nossa carreira. Pessoal, então, eu tô fazendo a última trança, tá? Passei ali os pontinhos já, aí sobrou o último ponto aqui, que é o de borda. Então, eu faço ele em tricô. Viu? Daí, ele vai sobrar aqui do ladinho pra gente fazer a costura. Aí, viro o trabalho e vou acompanhar os pontos aqui,
Então, o primeiro eu tiro sem fazer, que é o ponto de borda, e faço 4 pontos em tricô, 4 pontos em meia, 4 pontos em tricô, tá? E vou acompanhando os pontinhos aqui. Sempre 4 pontos em meia e 4 pontos em tricô. Então, nós vamos trabalhar por um total aqui de 6 carreiras, tá? Contando depois que a gente fez a trança, tá? Tem que tomar cuidado para não ficar um diferente do outro, né? Então, sempre fazendo a contagem bem certinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, já ficou o trançado aqui. Então, aí depois a gente começa a contar a partir deste pontinho aqui, olha. Tá? Depois eu vou fazer as 6 carreiras, aí eu já volto com vocês para contarmos juntos. Então, vamos fazer mais uma trancinha aqui, tá? Então, tem aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, tá bom? E o fiozinho está deste lado. Então, vamos tirar o primeiro ponto sem fazer, faço mais 3 pontos em tricô. E vamos tirar o pontinho e deixar ele em espera para fazermos a trança. E faço os 2 pontos em meia. Coloco novamente os 2 que estão à espera. Trabalho eles em ponto meia. E faço 4 pontos em tricô do intervalo. E novamente, tiro 2 pontos e deixo à espera. Faço 2 pontinhos em meia. Coloco novamente na agulha os pontinhos que estão à espera e trabalho em ponto meia. E faço 4 pontos em tricô. Tá? E vamos fazendo assim até o final da nossa carreira, tá bom? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui o tamanho que ficou. Aí, você vai trabalhando até o tamanho desejado. Olha, eu trabalhei com ponto trança por 36 centímetros. Aí, depois que eu fiz aqui o meu ponto barra 2x2, tá? Então, a minha polaina ficou com 40 centímetros. Ela vai do meu pé até o joelho, tá bom? Aí, você veja que tamanho que você quer fazer a sua, né? E trabalha com ponto trança até um pouquinho antes até os 2 dedos aqui antes de começar a fazer o ponto barra 2x2, tá bom, gente? Então, quando eu terminar aqui de fazer a minha, eu volto para encerrarmos, para fazermos aqui o ponto barra 2x2 e fazermos a nossa costura aqui, tá? Aí, vamos precisar de uma agulha de tapeceiro para fazer a costura. Pessoal, então, eu terminei o meu aqui. Então, eu conferi por aqui, olha, pelo número de vezes que eu fiz a trança, que eu trabalhei a trança aqui, tá? Então, eu contei aqui, no meu deu 12 vezes, tá? Aí, você veja o tamanho que você quer, né? Fazer a sua polaina. Então, tá. Então, agora, nós vamos fazer as 8 carreiras em ponto barra 2x2, tá? Como nós fizemos aqui no início, trabalhamos por 8 carreiras, tá bom? Então, aqui vou tirar o primeiro
pontinho sem fazer, que é o ponto de borda, faço um tricô, 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô, 2 pontos em meia, 2 pontos em tricô, tá? E vou trabalhando assim até chegar lá no final da minha carreira, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui por 8 carreiras, tá? Então, eu vou voltar com vocês quando eu tiver com as 8 carreirinhas prontas, tá? Aí, nós vamos tirar os pontinhos da agulha e vamos fazer a costura. E já volto com vocês. Pessoal, então, terminei aqui a minha barrinha, né? Então, agora nós vamos tirar os pontos da agulha. Então, vou pegar de 2 em 2, volto um, tiro mais um. Coloco novamente, isso que vocês já sabem, né? Vou voltando os pontinhos, só tomar cuidado para não deixar muito apertado, tá? Senão não vai caber na sua perna depois. Então, vou tirando aqui os pontos. Então, vou fazer o meu até o final, aí eu já volto com vocês para fazermos a costurinha. Pessoal, então, aqui, cheguei no finalzinho. Puxo a última laçada. Agora, eu vou cortar o fio, deixando já um pedaço para costura. Pode deixar mais ou menos uns 70 centímetros. Aí, eu corto o fio. Vou passar aqui por dentro para já ficar arrematado. E vou pegar uma agulha de tapeceiro. Eu não consigo colocar o fio aqui nela, então eu pego um fiozinho de nylon, né? Esses de pesca, porque aquele meu araminho quebrou. Geralmente eles quebram na primeira passada de fio, né? Então, aqui agora, nós vamos colocar aqui do lado avesso e acertar aqui. E estão vendo aqui os nozinhos aqui na lateral, né? Então, bem fácil para costurar. Nós vamos pegar bem nos nozinhos, tá? Não precisa nem colocar o alfinetinho. O primeiro eu vou passar aqui por dentro e dar uma apertadinha aqui. Aí, os próximos, olha, eu vou passando de um lado e do outro. Ó, eles já ficam bem certinhos aqui, olha. Dá pra ver bem, né? Então, eu vou passando aqui. Cuido também para não deixar muito apertado, para não ficar repuxando a costura. Deixo bem soltinha. E vou fazendo assim até lá no finalzinho. Tá bom? Então, vamos terminar de costurar. Aí, eu já volto. Eu vou mostrar pra vocês o peso que deu, pra vocês comprarem a lã bem certinho daí. Tá? Então, aqui é só ir seguindo aqui os pontinhos da lateral, tá bom? Eu já volto com vocês. Então, terminei aqui de costurar. Então, está pronta a nossa polaina. Deixa eu pesar aqui as duas. Olha, 127 gramas, tá? Então, vai sobrar bastante lã ainda, de 2 novelos de 100 gramas. Você pode comprar aquele de 40, então, né? Esse aqui é de 100, então, sobrou bastante, olha.
acho que dá um gorro também. Sobrou quase 80 gramas, né? Então, pessoal, nosso vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, que façam umas polainas bem quentinhas e gostosas. Tá bom? E se você não é inscrita no canal ainda, não se esqueça de se inscrever, né? Para não perder as novidades. Se gostar do vídeo, deixa um joinha, que é bem importante para o crescimento do canal. E até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.